Graça e paz, queridos e queridas. Nós iremos estudar o Evangelho de João, a partir do capítulo 3, versículo 19 ao versículo 21, com o tema A Luz do Verbo. Abra seu texto bíblico comigo no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 19 ao versículo 21. Vamos falar do Senhor Jesus. E assim está escrito: este é o julgamento. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas e não a luz, porque as suas obras eram más. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, temendo que as suas obras sejam manifestas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, para que veja claramente que as suas obras são realizadas por intermédio de Deus. Muito bem, nós estudamos na quarta-feira passada, estudamos com o seguinte tema: crer em Jesus como um fator primordial para se obter a salvação. E aí usamos então os versículos 15 até o versículo 18. Hoje eu quero então refletir com os irmãos nos versículos 19 a 21, para falarmos da luz do Verbo. A luz, nós já estudamos anteriormente, esta luz do Verbo é o Senhor Jesus. A luz que veio ao mundo, a luz que veio para iluminar os homens que estavam em trevas. Nós estudamos aí esta parte no capítulo 1, versículo 4 e versículo 5, onde está escrito: nele estava a vida e a luz que era dos homens. A luz brilha nas trevas e as trevas não podem derrotar. Esse é um texto do primeiro capítulo de João, versículo 4, versículo 5. Nele estava a vida e esta era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas e as trevas não a derrotam. Nós encontramos aqui então algumas afirmações muito importantes para o nosso estudo. Por quê? Ao estudarmos o Verbo no Evangelho de João capítulo 1, nós também estudamos a luz, que essa luz é a luz do Verbo, que o Verbo é Jesus. Então, nós entendemos que o Verbo é a fonte de toda a luz, por ser Jesus, o Verbo encarnado. Jesus é a fonte de toda a luz. Dele vem toda a iluminação espiritual que o homem necessita para descobrir como ter comunhão com Deus. É necessário que aquele que crer no Senhor Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador e, portanto, obtém a salvação por meio de Jesus, ele recebe a luz do Senhor, a luz do Verbo. E essa luz é uma luz que vai auxiliá-lo a ter comunhão com Deus. Ele vai descobrir como essa comunhão maravilhosa com o Pai vai lhe trazer benefícios, vai lhe trazer a salvação, a vida eterna, uma vida de louvor e adoração ao nosso Deus. Ele é a fonte de toda a luz, o nosso Senhor Jesus Cristo. Isso também fica evidente no versículo 5, quando ele diz: a luz brilha nas trevas, e essas trevas não a derrotam. Outra verdade aqui, ou uma outra afirmação que nós encontramos nesses primeiros dois versículos aqui, é que o evangelista deixa claro para nós que as trevas não conseguem opor-se a Jesus, o Verbo de Deus. Ela não consegue enfrentar a luz. As trevas, ela não tem como vencer, ela não tem como derrotar a luz. A luz, ela é superior às trevas. E na verdade, como nós já estudamos, as trevas é a ausência da luz. Onde há luz, não existe trevas. Trevas só pode existir na ausência da luz. Como o Senhor Jesus é a luz do Verbo, quando a pessoa recebe o Senhor Jesus no seu coração, o recebe como seu único Salvador, está recebendo a luz.
Uma vida que outrora era de trevas, agora ela é iluminada pelo Espírito Santo de Deus que habita. Esta luz de Jesus toma conta de todo o seu ser. Portanto, podemos afirmar que a luz de Jesus, a luz do Verbo, ela veio então justamente para tirar as trevas que nós um dia nos encontrávamos, ou todos aqueles que ainda não aceitaram a Cristo como seu único e suficiente Salvador, ainda não professam a fé nele, não obtiveram a fé no Senhor. O próprio Senhor Jesus, ele traz essa afirmação acerca de ser o Verbo, de ser a luz do Verbo. Por exemplo, no capítulo 8, do versículo 12, ainda no livro, no Evangelho de João, ele diz o seguinte: portanto, como afirma o próprio Senhor Jesus, eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Olha que palavra maravilhosa, extraordinária do nosso Senhor Jesus. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará nas trevas, mas terá a luz da vida. Meus queridos, eu quero que você preste muita atenção nessa afirmação, porque como ele se revela, sendo ele o Verbo, a luz do Verbo, ele ainda promete para nós que quem o seguir não andará em trevas, mas terá a luz da vida. É necessária uma avaliação, uma análise, para percebermos em que momento das nossas vidas nós estamos em comunhão com esta luz. E quanto mais comunhão eu tenho com o Senhor Jesus, mais na luz eu estou, mais na luz eu ando, mais na luz eu caminho. E aí então começamos aí a pensar, refletir acerca desse texto que nós então lemos, capítulo 3, versículo 19 até o versículo 21. Ele vai começar o seguinte, lá no início do texto ele vai dizer o seguinte: e este é o julgamento, a luz veio ao mundo. A parte A do versículo 19. E este é o julgamento, a luz veio ao mundo. Então eu quero refletir aqui com você de que julgamento ele está falando. Ora, nós falamos do versículo 18, na quarta-feira passada, nós falamos que aquele que crê no Senhor Jesus, esse crer em Jesus é um fator primordial para se obter a salvação. Crer no Senhor Jesus. E nós falamos também que crer não significa acreditar. Crer significa entregar de forma total e completa a sua vida a Deus, ao Senhor Jesus, para que fiquemos todos debaixo da sua soberania, debaixo da sua direção, tendo então a nossa vida entregue a Ele. E Ele passa então a ser o autor e o consumador da nossa fé. Mas no versículo 18, ele então diz o seguinte, a questão de quem é os condenados. Então no versículo 17, ele começa lá: pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não crê no Filho unigênito de Deus. Este é o julgamento. O Senhor Jesus, ele não veio para o mundo para condenar o mundo. Ele veio para que o mundo fosse salvo por ele. Logo, aquele que não crê nele já está condenado. Então, o julgamento que ele se refere na parte A do versículo 19 é referente a esse julgamento de não crer. É opcional. Todas as pessoas têm o direito de escolha, né? Ela pode escolher aceitar
e receber o Senhor Jesus Cristo em seu coração, como ela também pode rejeitar. Claro e evidente que ela arcará então com a sua escolha, né? O que o texto diz bem claro é que aquele que crê no Senhor, ele é salvo. E agora o julgamento que ele se refere é que a luz ele veio para o mundo, não para condenar. A luz veio para tirar as pessoas, o mundo das trevas. Esse foi o propósito quando a luz chegou até nós. Nos tirar das trevas. A luz veio ao mundo. Então quando o Senhor Jesus ele veio até nós, ele veio para nos tirar. Aquele que não o aceita, ele continua nas trevas, por escolha. A pessoa escolheu ficar nas trevas, né? E não porque foi condenado por Jesus. Jesus veio para salvar. Isso tem que ficar muito claro para nós que até este momento, há 2000 anos já se passaram. E quantas pessoas estão sendo salvas por Cristo Jesus. O Senhor Jesus tem salvado multidões, milhões e milhões de pessoas por todo o mundo. Ele veio salvar. Então é necessário crer em Jesus. Então essa luz do verbo, ela veio e quem não o aceita já está condenado, entrou em julgamento. Entrou em julgamento por não aceitar a luz que veio ao mundo para tirar as pessoas das trevas. Tá? Então é sobre esse versículo. Este é o julgamento, a luz veio ao mundo, parte A, ele está se referindo ao versículo 18. Aquele que não crê já está condenado, porque não crê no Filho unigênito de Deus. Tá? A parte B, que é o que eu quero então pensar algumas coisas com vocês acerca da luz do verbo, né? Eu quero refletir aqui. Vamos pensar algumas situações interessantes. No versículo 19, a parte B, vai estar assim escrito: mas os homens amaram as trevas e não a luz. Ora, se no início eu afirmei para vocês que aquele que crê no Senhor Jesus é um fator primordial para obter a salvação, e aquele então que não crê já está condenado porque não crê no unigênito Filho de Deus, aqueles que não aceitaram esta luz, que o rejeitaram, é porque os homens amaram, estes que rejeitaram, eles amaram mais as trevas do que a luz. Eles desejaram mais as trevas em detrimento da luz. A luz veio ao mundo. A luz veio iluminar os homens. Veio nos tirar das trevas. Então aquele que está condenado, conforme o versículo 18, porque não crê no unigênito Filho de Deus, e então está condenado por escolha, de forma consciente, é porque ele amou e desejou mais as trevas do que a luz. O rejeitar a luz, e a luz é a luz do verbo, o verbo é Jesus, então ele desejou mais a sua vida em trevas do que amar a luz, ou seja, amar o verbo, amar Jesus, que é o verbo. Então essa luz do verbo, ele veio para salvar. Mas aqueles que não o aceitaram e não o receberam, por escolha, decidiram então amar mais as suas obras, né? Mais as suas trevas do que a luz. Então o que eu aprendo aqui? Nessa primeira situação, as trevas representam a esfera natural de todos aqueles que odeiam bem. Vocês? A primeira situação, as trevas representam a esfera natural de todos aqueles que odeiam o bem. Quem não ama o bem, quem não quer comprometimento com o bem, quem não quer estar aliado com o bem, com as coisas realizadas conforme a palavra de Deus, quando não tem comprometimento, não tem ligação com o bem, é porque essas pessoas odeiam o bem. Elas não amam as coisas que fazem
que as pessoas fazem de maneira boa, né? Elas odeiam, elas gostam do mal, porque estão escravas, estão presas às suas próprias trevas. Então desejam o tempo todo fazer o mal e não o bem. Principalmente aquele bem sem troca. Aquele bem fruto de uma entrega, fruto de um desejo de fazer algo de bom para alguém. Só faz quando há alguma coisa em troca, ou quando há uma conveniência, coisa do tipo. As trevas representam a esfera natural de todos aqueles que odeiam o bem. Quem ama a luz pratica coisas boas. Aqueles que repudiam são os homens cujas obras são más. Então, pelas obras, por estar nas trevas, eles rejeitam a luz. Esse é o primeiro ponto. O que faz essa pessoa estar condenada? O que faz essa pessoa deixar de crer na luz do Verbo, que veio para salvar e não para condenar, é porque as suas obras eram más. Amam mais as suas obras. Amam mais as trevas que estão. Não é que Jesus condena. Jesus não condena ninguém. O versículo 18 e versículo 17, ou versículo 17 e 18, deste mesmo capítulo 3, ele afirma isso. O Senhor Jesus, ele veio para salvar o mundo, não para condená-lo. Mas aqueles que não crêem já estão condenados, porque não creram no Filho unigênito de Deus. Então, a pessoa que é condenada, ela é condenada primeiro, porque ela não crê. E por falta de crer em Jesus, ela está condenada. E a segunda é porque as suas trevas eram motivo dos seus amores e desejos, eram só as trevas e não a luz. Rejeitaram a luz. Então esse é o primeiro ponto aí que nós podemos refletir nesse estudo. Um segundo ponto que nós encontramos ainda no versículo 19, a parte C do versículo. Ele diz o seguinte: porque as suas obras eram más. A parte C. Porque as suas obras eram más. Então pense no segundo ponto aqui. Porque pela prática do mal estão aborrecendo a luz. Porque as suas obras eram más. As obras sendo más, estando nas trevas, aborrecem a luz. Porque lembra como nós lemos no versículo 4 e no versículo 1 do capítulo 1? Eu vou repetir a leitura, que é interessante. Olha o que diz a leitura, capítulo 1, versículo 4, versículo 5. Nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas, e as trevas não a derrotam. Não conseguem opor-se, não conseguem enfrentar a luz. Então, por suas obras serem más, toda a prática do mal aborrece a luz. Porque a luz ela veio para nos tirar das trevas. Para nos livrar dessas trevas do mal. Então, quando eu aceito Cristo Jesus como o meu único e suficiente Salvador, o Senhor me resgata das trevas e me transporta para a maravilhosa luz. Aquele que o rejeita, ele deseja permanecer nas trevas. Logo, ele aborrece a luz. Logo, ele aborrece o Senhor Jesus, que é o Verbo, que é a luz do Verbo. Ele está contra Jesus. Ele se opõe a Jesus. As trevas não podem derrotar. Então, quando eu não aceito a luz do Verbo, como eu não aceito o Senhor Jesus e quero permanecer nas trevas, eu aborreço com as minhas trevas, eu aborreço a luz. Só que eu tenho que entender que ninguém pode suportar a luz. A luz, ela brilha nas trevas. As trevas não podem derrotar a luz. Logo, se eu permanecer nas trevas,
terei que arcar com as consequências. A luz do Verbo, que é o Senhor Jesus, veio para nos tirar, para nos livrar dessa escravidão que é chamado pecado. As trevas, as nossas trevas. O Senhor nos resgatou delas e nos transportou para a sua maravilhosa luz. Então, o segundo ponto, porque pela prática do mal estão aborrecendo a luz, por isso não se achegam para a luz, porque aborrecem. Não querem se aproximar da luz porque aborrecem a luz. Logo, então, não me aproximo dela. Logo, não me aproximo de Jesus. No versículo 20, o texto diz o seguinte: quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, temendo que as suas obras sejam manifestas. Olha o terceiro ponto para nós refletirmos. O homem que tem algo a esconder odeia a luz e ama as trevas. O homem ou a mulher que tem algo a esconder odeia a luz e ama as trevas. Porque nada que está nas trevas, nada que está em oculto, escondido, fica escondido e oculto quando a luz chega. A luz dissipa as trevas, aniquila as trevas, derrota as trevas. Então aquele que tem algo a esconder, ele rejeita a luz, ele não se aproxima da luz, porque ele não quer que essas trevas sejam reveladas, sejam manifestas. Ele quer permanecer, ou ela quer permanecer nas trevas, sem que ninguém saiba. Mas todas as coisas estão nuas e patentes diante daquele que um dia daremos conta da nossa vida. Nada está em oculto. Todas as coisas estão descortinadas diante do Senhor. Deus conhece todas as coisas. Tudo está diante dele. Nada está escondido. Mas aquele que está nas trevas, ele pensa que consegue esconder. Ela pensa que consegue esconder de Deus. E não consegue. Por quê? Amam mais as trevas, rejeitam a luz e não querem se aproximar da luz. E porque algo precisa ser revelado. O Senhor Jesus, quando nós o recebemos como o único e suficiente Salvador e Senhor da nossa vida, Ele ilumina todo o nosso ser que um dia esteve nas trevas. E tudo que estava lá nas trevas foi revelado diante da luz. Por exemplo, a luz revela que nós somos pecadores. A luz revela que nós precisamos de um Salvador. A luz revela que nós, em nós mesmos, não poderíamos fazer coisa alguma. A luz revela que só Jesus poderia ter feito o que fez. Morrer na cruz para nos salvar dos nossos pecados. Então quem não quer revelar, consegue esconder, consegue camuflar, consegue aí fazer uma maquiagem, consegue colocar debaixo do tapete para nós. Mas diante de Deus não consegue. Não consegue. Porque a luz, ela revela o que está oculto. A luz do Verbo, que é o Senhor Jesus, revela o que está debaixo do tapete. As intenções do coração e da mente do homem. Por essa razão, que aquele que tem algo a esconder, ele não se aproxima da luz. Porque ele sabe que ao se aproximar da luz, as suas trevas, as suas obras serão manifestas.
serão descobertas, serão reveladas. E as pessoas não querem isso. As pessoas que não querem um comprometimento com o Senhor, que não querem entregar a sua vida a Cristo, elas querem permanecer nas trevas, porque não querem que lá no fundo, o que elas tentam guardar, já é de conhecimento do Senhor. Antes que nós levássemos qualquer coisa à nossa boca, o Senhor já sabia de todas as coisas. Nada, absolutamente nada, está oculto ao Senhor. Todas as coisas estão nuas e patentes diante daquele que daremos conta um dia. Todas as coisas. Tudo que nós pensamos, tudo que nós guardamos no coração, todas essas coisas estão reveladas, porque Ele é a luz. Então, a pessoa se condena porque rejeita o Senhor. Não o recebe como seu único e suficiente Salvador. Não crê no unigênito Filho de Deus. Não se aproxima da luz. Não quer comunhão com a luz porque tem medo, receio, ou não quer se desapegar das trevas, não quer que essas trevas se revelam, então não se aproxima do Senhor com medo que essas trevas sejam manifestas. Não querem que suas obras sejam arguidas, que essas obras venham às margens da nossa vida. Procuram viver uma vida em oculto, uma vida de pecado, guardada, se enganando, achando que Deus não sabe, que Deus sabe de todas as coisas. Por essa razão, nós orientamos os irmãos a permanecerem firmes na palavra. E aquele que ainda não professou a fé em Cristo Jesus, que o faça enquanto ainda é tempo. Porque a luz está aí. A luz veio para o mundo, não para condenar, mas a luz veio para salvar. Portanto, se você crê no Senhor Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador da sua vida e confessar com a sua boca, você será salvo no poder que há no nome de Jesus. Não esqueça disso, querido. Não esqueça disso, querido. E nós todos, que já professamos um dia a fé, já entregamos a nossa vida, que possamos viver uma vida de luz, uma vida sendo orientada pela luz do Senhor, para que as nossas faltas, as nossas falhas e os nossos pecados não fiquem em oculto. Não tenhamos medo. Podemos levar as coisas que nós não queremos que as pessoas saibam, as coisas que nós guardamos em nós, as coisas que nós tentamos esconder debaixo do tapete. Nós podemos levar isso diante do trono de Deus. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 9. Se confessares os vossos pecados, Ele é fiel para vos perdoar e purificar de toda a iniquidade. Amém, querido? Um quarto ponto que eu quero aqui refletir com você está no versículo 21. O versículo 21 diz o seguinte: mas quem pratica a verdade vem para a luz, para que se veja claramente que as suas obras são realizadas por intermédio de Deus. Olha que contraponto maravilhoso. Enquanto que aquele que crê, que recebe o Senhor Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador e Senhor, e portanto é salvo, ele consegue viver uma vida de luz. Mas quem pratica, diz o texto, quem pratica a verdade, ele vem para a luz, para que se veja claramente que as suas obras são realizadas por intermédio de Deus. Um quarto ponto aqui: o homem salvo é aquele que ama mais a luz em detrimento das trevas. Ele ama a luz. E por amar a luz, ele não tem medo da luz. Ele se aproxima da luz. Ele busca a verdade. Ele busca abrir o seu coração para a luz, que é a luz do Verbo. Por praticarem a verdade, se aproximam-se da luz, a fim de que as suas obras
fossem vistas, porque são obras de Deus. Isto é, são ações que são realizadas no poder de Deus, com a motivação correta, com ações que são desenvolvidas como se fosse para Jesus. Não precisa esconder. E se ainda há algo de errado, procuram a manutenção, procuram a correção, procuram se acertar, procuram se corrigir, porque buscam a verdade, querem viver na verdade, querem viver na luz. Olha, querido, se você já professou a fé no Senhor Jesus Cristo como seu único Senhor e Salvador, não há necessidade de esconder. Não há necessidade de colocar debaixo do tapete, de viver escondido. Apresente-se para Deus. Deixa que a luz do Verbo ilumine e te tire dessas trevas. Te traga para a luz, para que agora tudo que você realizar seja para Deus, no poder de Deus, com as motivações corretas, ações desenvolvidas como se fosse para Jesus. Como se fosse para Jesus. Porque a pessoa que está nas trevas, às vezes ela procura realizar obras. Ela quer levar roupas para uma pessoa que está sem roupa. Ela quer levar comida para quem está com fome. Ela quer levar bebida para quem está com sede. Mas é uma forma de camuflar. É uma forma de manter escondido aquilo que realmente a pessoa é. Uma pessoa que está nas trevas. Então ela procura sempre fazer algo para camuflar. As ações corretas, a luz sabe disso. Porque aquele que pratica a verdade, ele vem para a luz. Ele não tem medo das trevas. Ele vai para a luz. E na luz ele encontra, ou se encontra com Deus, com o Verbo, que o ilumina, que o tira dessa situação de pecado. O Verbo, a luz do Verbo, que é o Senhor Jesus, ele faz isso com as pessoas. E aí as motivações são outras. As motivações não são para se esconder. As motivações não são para camuflar. As motivações não são para despistar. As motivações são motivações corretas. São ações que são desenvolvidas para Jesus. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 30 e 31. Quer comais, quer bebais, façam tudo para a glória de Deus. Não é para a sua glória, não é para se esconder, não é para camuflar, despistar. É porque você quer que o Deus seja engrandecido, que Deus seja exaltado, que Deus seja glorificado. Amém, queridos? Quero encerrar esse estudo com uma conclusão que eu preparei. A conclusão que eu alcanço com esse estudo, no versículo 19, 20 e 21, é algo que eu quero que você me ouça com muita atenção. Me ouça com muita atenção. Devo estar falando com alguém aqui. É impossível esconder algo de Deus. É o que eu concluo. Uma primeira ideia da minha conclusão, baseado no versículo 19, no versículo 20 e 21. É impossível esconder algo de Deus. Jesus é a fonte de toda a luz. Eu sou a luz do mundo. Aquele que me segue não estará em trevas, mas recebeu a luz da vida. João 8, verso 12. Eu sou a luz do mundo de Jesus. Aquele que me segue não ficará em trevas, mas terá a luz da vida. Dele vem toda a iluminação espiritual que o homem necessita para descobrir
como ter comunhão com Deus, como ter intimidade com Deus, como me aproximar de Deus, como andar com Deus, como ser fiel a Deus, como exaltar o Senhor com inteireza de coração, com verdade, com espírito. Uma outra coisa que eu concluo nesse texto é que as trevas, elas não têm poder sobre a luz. Ninguém tem poder sobre Jesus. Todas as coisas foram me dadas nos céus e na terra. O Pai deu ao Filho toda a autoridade, todo o poder sobre as potestades, aquelas que estão no céu, na terra e debaixo da terra. Não há ninguém capaz de opor-se a Jesus, a luz do Verbo. Isso significa que a luz do Verbo, Jesus, pode tirar qualquer um das trevas em que se encontra. Porque se Jesus é a luz do Verbo, o Verbo encarnado, o Filho de Deus, ele é Deus. E as trevas não podem se opor a Jesus, não podem derrotar Jesus, porque ele é a luz. Logo, eu entendo que Jesus pode, com seu poder, eu creio na palavra, que Jesus pode tirar qualquer um das trevas que se encontre. Basta crer no Senhor Jesus, recebê-lo como o único e suficiente Salvador, confessar os seus pecados, obter a salvação, e Deus retirará você das trevas e levará para a sua maravilhosa luz. Amém? Se você confessar os seus pecados, Deus, ele é fiel. Se você estiver em trevas, o Senhor Jesus pode tirar você dessas trevas. Crê, confesse. Aquele que confessar alcançará misericórdia. Para que vocês possam ampliar mais esse estudo sobre o Verbo da luz, ou a luz do Verbo, e sobre a luz, eu quero sugerir a vocês alguns textos para estudo. O primeiro texto que eu quero sugerir que vocês, ao término dessa transmissão, vocês possam ampliar o estudo, é o texto de Efésios, capítulo 1 até o versículo 15. Ele vai então falar sobre como nós devemos proceder como filhos da luz. Como proceder como filhos da luz. Se você tomou sua decisão agora, ao lado do Senhor Jesus Cristo, crendo e o recebendo como o único e suficiente Salvador, se você ler Efésios capítulo 5, versículo de 1 a 15, você vai encontrar as orientações de como deve proceder, como deve ser o caminhar dos filhos da luz. E um outro texto é a primeira carta do apóstolo João, capítulo 1, versículos 5 a 10. Aqueles que andam na luz. Que você possa, então, ampliar o seu estudo. Vamos orar? Eu vou colocar aqui uma música para nós adorarmos o Senhor e vamos estar orando, agradecendo a Deus. Convido você a estar aí orando. Talvez seja um momento de você orar e confessar. Ao invés de você fazer uma oração de gratidão, por que não fazer uma oração de confissão de pecados? Talvez você esteja num lugar próprio para isso, onde você pode abrir o seu coração para Deus
ouvir a sua voz e se arrepender. Porque aquele que vai até Jesus, que o recebe como seu único Senhor e Salvador, não ficará em trevas, mas receberá a luz da vida. Se confessares os vossos pecados, Ele é fiel para vos perdoar e purificar de toda iniquidade. Vamos orar? Pai Santo, santo é o teu nome, Senhor. Santo e precioso é o teu nome. Eu quero te agradecer, Pai. Eu quero te louvar. Eu quero nesse instante, ó Deus, me prostrar diante de Ti. Quero confessar diante do Senhor, ó Pai, as minhas mazelas. Quero, Senhor Deus, apresentar diante do Senhor, ó Pai, tudo aquilo, ó Deus, que não tem, ó Pai, me edificado, que não tem, ó Deus, me abençoado. As palavras, ó Deus, que não professam um Deus santo. Comportamentos, ó Pai, que dão falsos testemunhos. Ó Pai, pensamentos, ó Pai, que não vêm do trono da graça, mas que vêm, ó Deus, de lugares que contaminam, ó Deus, o homem. Ações e atitudes, ó Pai, que não são fundamentadas na sua palavra, mas são mais, ó Deus, por atitudes carnais. Meu Senhor, Tu és, ó Deus, a luz do Verbo. Tu és o Verbo encarnado. Tu és o nosso Logos, a Palavra. Tu és o Filho de Deus, Tu és Deus. Oh Deus, Pai querido, bendito é o Teu nome. Glorificado seja o Teu nome. Exaltado, santo, santo, santo é o Senhor. Louvado. Tu és bendito, majestoso é o Teu nome. Tu és todo-poderoso. Ó Deus, Tu és santíssimo, Tu és o Cordeiro Pascual. Senhor Deus, o Senhor cura os coxos. O Senhor Deus que faz o cego ter vista, o aleijado andar. O Senhor que faz os leprosos serem purificados. O Senhor é a luz do mundo, que veio, ó Deus, para salvar o mundo, não para condená-lo. Pai, que este mundo, ó Pai, que está jaz no maligno, Senhor, que ele possa, Senhor Deus, olhar para a sua cruz, que possa buscar, Senhor Deus, na sua presença, na tua direção. O Senhor nos chama para a liberdade. Onde há o Espírito, aí há a liberdade. O Senhor nos convida para uma vida livre, uma vida liberta da escravidão do pecado. Verbo de Deus, ilumine, Senhor Deus, o Teu povo. É a nossa oração, Senhor, é a nossa gratidão, no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, queridos e queridas. Um forte abraço. Deus nos abençoe. Que o grande amor de Deus Pai, que a graça salvadora de Cristo Jesus e que as doces consolações do Teu Santo Espírito seja conosco hoje, durante a semana e até a eternidade. Deus abençoe a todos.